Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Começa agora mais uma comissão de inquérito nas manhãs 360. Hoje é nosso convidado o deputado e presidente interino do Grupo Parlamentar Socialista, Pedro Delgado Alves. Muito bem-vindo. São 5 perguntas. Bom dia, bem-vindo. Não sei se já está familiarizado com este jogo. São 5 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver ajuda e acertar, recebe 2. Se não acertar, recebe 0. É 0. É justo. Mas não há ajuda de casa, não posso ligar a ninguém. A casa somos nós. Neste caso, nós estamos aqui para ajudar. Exato. Vamos lá então, Pedro Delgado Alves. Vamos começar pela atualidade, não é? Pela notícia de ontem à tarde. E a primeira pergunta é esta. Sem contar com o Primeiro-Ministro, quantos ministros tem o Governo que vai tomar posse logo à tarde? Ministros no total. Portanto, ministros no total. Exatamente, 16. Tudo. Muito bem, 16. Certíssimo. Nem disseste alternativas. Não, foi logo 16. Certíssimo. Espetacular. Não, só damos a ajuda se precisar. Exatamente. Até porque aí passa logo para os 2 pontos e assim teve 5, não é? Não, é que 16, lembrei-me que a representação das mulheres diminuiu, passaram a ser só 6 em 10 e portanto é uma soma simples, 10 mais 6. Exatamente. Há várias formas para chegar aos 16, essa é uma delas, de facto. Há aí um sonzinho... de resposta correta, pois é, desculpem. Exato. Eu também merece. Adoro estes. Pode estar à distância, mas merece também o som. Sem dúvida. Claro que sim. Pedro Delgado Alves, o PS já fez a sua avaliação crítica deste governo. De tudo aquilo que vai ouvindo, há algum sinal que considere mais preocupante do que os outros? Vejamos, há aqui 2 ou 3 questões. Uma primeira, talvez mais óbvia, é as continuidades, digamos, em particular na área da saúde. Eu acho que aqui é que o governo não fez uma reflexão sobre o balanço deste último ano. Há bocadinho ouvia no painel anterior Francisco José Viegas a dizer 1 ano é pouco tempo para fazer uma avaliação. Em algumas áreas não é assim tão pouco tempo quando é tão notório que as coisas começaram a correr tão pior como correram, e eu acho que a saúde talvez seja o calcanhar daquilo que permanece no atual Executivo. Depois, as zonas de preocupação são aquelas também já referidas e que estavam a discutir, precisamente aqui a subalternização da cultura torna-se muito evidente, quase leva aqui um percurso parecido com aquele que aconteceu ao ensino superior, que não só no governo anterior não tinha presença ao nível ministerial, o ensino superior e a ciência, que normalmente estavam acoplados, como nem sequer a Secretaria de Estado tinha, portanto vamos aguardar também por essa lista de secretários de Estado, mas há como que aqui, se quisermos, uma repetição desse problema numa área que não é propriamente de sumenos, ou seja, não é a tal área de festiva e de lazer, como se dizia há instantes, tem de facto políticas públicas importantes, tem uma componente de salvaguarda e proteção do património, tem políticas públicas para a criação e fruição, tem muitos profissionais que estavam atentos ao seguimento, ao seu estatuto, para ver como é que ele seria implementado. Portanto, é uma má notícia nesse domínio e, portanto, também gera alguma preocupação. E depois, finalmente, se tivesse que escolher 3, para também não bater demasiado, mas há aqui um ponto que é a forma como se acopla a economia e a coesão territorial. Obviamente, a intenção aparenta ser a de valorizar ambas por estarem juntas e gerar mais sinergias, mas de facto gera uma estrutura muito pesada, grande, e se num ano que passou, não sei se aqui há avaliação crítica do ministro que não continua, de Pedro Reis, é porque a economia desacelerou e não houve resposta ou capacidade de resposta da parte do Ministério para evitá-lo. Há aqui fatores externos, não é tudo imputável ao ministro, evidentemente, mas seguramente fazer uma junção tão pesada num momento até de grande exigência na execução do PRR e, portanto, os atrasos potenciais que podem significar perda de acesso às verbas disponíveis, poderia ter levado a outra prudência e admito que aqui a separação das águas teria sido preferível manter como se encontrava. Muito bem, estas 3 notas para uma pergunta que valeu 5 pontos. Uau. Vamos à próxima. Bom começo. Pedro Delgado Alves foi presidente da Junta do Lumiar durante 8 anos, com certeza conhece bem a sua marcha e vive esta época com algum apreço. Vamos medir a sua cultura geral de Santos Populares. Quem ganhou a marcha do ano passado? Quer ajudas? Primeiro calma. Rita, cuidado que a Rita está com não ajudes, não tenhas pressa em ajudar. Ok, vamos a isso.
Por acaso sei que o resultado do Lumiar foi dos mais altos e, portanto, até ganhou numa variante, ou seja, na pontuação, aquilo tem várias componentes. Sei que o Lumiar, o ano passado, ganhou uma delas. Agora não tenho a certeza do vencedor absoluto, portanto, se me puderem dar esse... O vencedor absoluto... Não, agora já as faz hipóteses. Não. Agora é que estou hipótese, ok. Então vá. Essas opções. Hipótese A, ajuda. Hipótese B, Lumiar. Ou hipótese C, Alcântara. Foi Alcântara porque sei que o Lumiar e a ajuda não ganharam. Por exclusão de partes. 2 pontos. Por exclusão de partes, vai lá. Aliás, o Lumiar nunca ganhou. O Lumiar nunca ganhou, não. Ainda não. Então no ano passado até ficou numa boa posição, é isso? Ganhou, naquilo tem várias Ganhou em vertentes, algumas. Sim, tem delas- a coreografia, ficou- a letra. Exatamente. Eu não me lembro qual, mas uma delas pontuou no máximo. E agora em assuntos mais Portanto, agora, sérios. uma saudação à Academia do Lumiar, que é quem Ora, organiza a Academia. Ainda torce pela marcha do Lumiar, certo? Claro. Fica... E agora Um ano até me desafiaram a desfilar, portanto, isso isso teria sido. já era excesso de empenho, portanto, fico de fora, mas continuo a torcer por eles. As autárquicas são o próximo grande desafio do PS. Depois da derrota nas legislativas, fica mais difícil vencer em Lisboa? Ora, vejamos, são eleições com dinâmicas diferentes e com perfis muito diferentes, com candidatos diferentes desde logo, mas acima de tudo as autárquicas valorizam a avaliação da governação da cidade, o que é que está a correr bem e mal, e portanto dessa perspectiva não mudou nada no dia 18 de maio. Obviamente pode haver o tal efeito de contágio, percepções quanto à adesão a determinados projetos políticos, mas eu diria que a situação não se torna mais difícil ou mais fácil apenas em função do resultado eleitoral. E portanto até podem fazer as interpretações, digamos, da extração de consequências nos dois sentidos, ou seja, um regimentar e um reforço de valorização do trabalho, e portanto isso até poder ser um dinamizador, ou então a ideia de que eventualmente haveria efeito de contágio. Não parece de todo. Eu acho que abriremos um processo autárquico em Lisboa e noutros sítios, focado nas questões da cidade, naquilo que ficou por fazer, naquilo que durante 4 anos não houve capacidade de relançar ou até de progredir com o ritmo que existia. Há um descontentamento significativo sobre a gestão do espaço público, isso conta muito na gestão autárquica, conta muito em Lisboa, e portanto eu acho que a Alexandre Leitão tem todas as condições para vencer as eleições, para criar um projeto dinâmico e que faça retomar a trajetória ascendente que Lisboa tinha, e que eu acho que todos fazem um juízo de estagnação. Todos, enfim, as pessoas com quem eu falo, evidentemente, o tira-teimas será no dia das eleições, mas acho que dessa perspectiva não há esse efeito de contágio direto. Mas Pedro Delgado Alves, alargando agora até para o resto do território e para o desafio que são as eleições autárquicas, com o PS em crise interna, não é assim que podemos chamar, isto vai prejudicar os candidatos autárquicos, não terem, aliás, são apanhados num processo, foram escolhidos por uma liderança que já não existe, isto condiciona também a forma de trabalhar? Ora bem, em primeiro lugar, eu acho que pesou em parte na forma como se construiu o calendário da sucessão e da escolha do secretário-geral, não deixou de se ter em conta a muita proximidade às autárquicas. Eu acho que esse fator, podíamos ter tido um calendário mais extenso, como no passado, mas havia a vontade de permitir que o partido se focasse nas eleições autárquicas, e por essa razão também teremos já a eleição do secretário-geral em junho. E também diria que, na verdade, as escolhas dos cabeças de lista em alguns municípios de facto têm um input relevante do secretário-geral, mas nos 308 municípios, na maioria deles, a dinâmica é local, ou seja, em muitos casos os candidatos são presidentes recandidatos, noutros casos são sucessões de atuais membros dos executivos que assumem a liderança com a saída do presidente, noutros casos são os próprios presidentes das comissões políticas conselhias que acabam por assumir essa função. Portanto, o processo depende menos de uma visão centralizada de escolhas de peças em que haja eventualmente, em que pudesse haver, como estava subjacente à pergunta aqui, um divórcio ou um afastamento entre quem escolheu e quem esteve no terreno, e aliás já temos vários casos em que temos o provável futuro secretário-geral a fazer a apresentação de candidatos, envolvido no processo autárquico, pessoas que se conhecem há muito tempo e com experiência, e portanto não acho que esse fator da mudança de liderança a nível nacional influa diretamente no processo. Agora, o que era de facto importante e que penso que se conseguiu, era que não houvesse aqui uma paragem crítica de funcionamento das estruturas centrais do PS e do apoio aos autarcas e na elaboração de programas, etc. E isso tem-se conseguido, portanto há aqui uma transição que está a correr de forma suave, o coordenador autárquico mantém-se é o mesmo e, portanto, continua em funções e continua a concluir estes processos.
E, portanto, evidentemente, descreveu há bocadinho como crise interna do PS. Eu diria, sim, o PS está numa fase difícil face ao resultado eleitoral que teve, mas a nível de turbulência, se quisermos... Não há fricções. Não está a acontecer, e, portanto, teremos que fazer uma reflexão com mais calma, com mais ponderação. E também porque estas autárquicas são já aqui ao virar da esquina, praticamente. Acho que nunca houve um intervalo tão curto entre umas legislativas e umas autárquicas que tenha provocado substituição de liderança e, portanto, adaptamos a isto. Mas atendendo, sem Pedro Delgado Alves, atendendo a essa dinâmica local de que falava, por exemplo, em Lisboa, não faria sentido a aposta numa frente de esquerda que pudesse enfrentar Carlos Moedas? Ora bem, esse exercício não depende só do Partido Socialista. Eu acho que no passado mas já... o Partido Socialista poderá liderar essa... ter a iniciativa, pelo menos. Em qualquer caso, o PS já se mostrou aberto a poder ter uma plataforma mais abrangente. Aliás, nas últimas autárquicas esteve já em plataforma coligatória, em coligação mesmo, formal, com o LIVRE. Portanto, nada indica que não volta a ser assim. Portanto, já tem uma abrangência adicional com um partido que tem bastante peso na cidade de Lisboa. E temos essa abertura. Não depende, evidentemente, só do Partido Socialista. E, portanto, as tomadas de posição públicas de forças políticas mais à esquerda, designadamente da CDU, têm sido no sentido de não se rever necessariamente nessa solução. Portanto, como digo, não dependerá só de nós e cada um dos 308 municípios é um caso específico, ou seja, depende muito das dinâmicas locais, depende do peso político de cada força em cada território, depende da vontade das estruturas locais de um lado e do outro, mas a experiência em Lisboa de governação em modelo de coligação deixou boa memória aos lisboetas, a eleição de Jorge Sampaio em 89 e depois que prosseguiu o projeto com o João Soares, portanto teve uma plataforma até muito abrangente, que na altura até gerou mais estranheza por ser nova pela primeira vez, tinha o PS, tinha o PCP, tinha partidos mais à esquerda e, portanto, funcionou. À partida não são de excluir, não ficam fechadas, mas este processo está agora digamos agora em junho, julho, de fecho dessas decisões. E, portanto, encara-se com naturalidade quer o cenário dela se materializar, quer o caso em que possa não ser possível com todos os interessados. Muito bem, então vamos à terceira pergunta, está com 7 pontos. O Pedro foi diretor de campanha de Sampaio da Nova em 2016, quando Sampaio da Nova, professor, foi candidato à presidência da República. Deve ter a memória fresquíssima para responder a esta pergunta. Onde é que Sampaio da Nova anunciou a candidatura? Qual foi o local? Foi em Sintra, Samaria numa Traiçoa. Portanto, logo em Cadaval. Se calhar é melhor pedir ajuda. É melhor pedir ajuda, porque eu tinha certeza que houve ali vários momentos e eu sou entre à frente. Então digam lá as opções. Anúncio de candidatura. O anúncio de candidatura terá sido no Hotel Altis, na Aula Magna ou no Teatro da Trindade? Foi no Teatro da Trindade, sim, senhor. Foi antes de eu ser diretor de campanha. Foi antes disso. Foi no dia 29 de abril de 2015. Foi. O Pedro entrou. Eu entrei mais tarde, eu entrei depois só depois das legislativas. Só depois disso. Mas foi na Trindade, sim, senhor. Foi na Trindade. Já está reservada uma sala para o novo anúncio? Isso eu não faço ideia. Mas já perguntou? Já perguntou? Não é a mim que tem que importar. Por acaso não falo com o professor Sampaio Nova há algum tempo e, portanto, do que vou vendo nas notícias, a matéria vem vindo de especulação em torno disso e, portanto, mais uma vez, como acontece com muitos potenciais candidatos, olhamos com a expectativa de saber quais é que serão as pessoas disponíveis para se candidatar e, portanto, não tenho nenhum furo para não fala com ele há algum tempo, mas nos últimos tempos não teve tentação de pegar um telemóvel e chegar ali ao OS de Sampaio da Nova para lhe ligar, para ver se estimula. Tentação temos sempre, em alguns casos temos que resistir às tentações, noutros até podemos ceder a elas sem nenhum problema, porque alguém nos há de absolver e, portanto, até é natural que fale com ele nos próximos dias. Mas, acha que sim, gostava de o ver candidato novamente? Vejamos, eu gostei muito de o ver candidato em 2016, foi com muito gosto que estive na campanha, na equipa, tinha um projeto que fazia uma interpretação da função presidencial com a qual eu me identifiquei. Obviamente agora, em primeiro lugar, depende sempre da vontade da pessoa, porque o contexto não tem rigorosamente nada a ver com 2016, ou seja, estávamos num contexto de, estrutura política partidária clássica, tradicional, estávamos num contexto de saída de um determinado perfil presidencial, agora estamos de saída de um perfil presidencial muito diferente daquele de 2016, o contexto internacional é outro, e portanto a avaliação tem de ser feita, quase diria, não estou a fazer nenhum meu próprio, mas imagino
que a avaliação que um potencial candidato tenha que fazer é de raiz, do zero, sobre as circunstâncias e sobre como devia ser. Portanto, não pretendo substituir ao juízo que cada um tem que fazer no seu tempo, no seu devido momento. Portanto, aguardo também com expectativa. Vamos ver o que é que acontece. Vamos manter-nos aqui no tema das presidenciais e a pergunta é: quem disse a seguinte frase: a campanha do Dr. António José Seguro também não me parece cumprir os requisitos mínimos de uma candidatura que possa ser apoiada pelo PS? Tenho opções, não é? Tem. Se quiser, já pode arriscar. Se quiser, podemos dar-lhe... não, por acaso é muito tiro no escuro. Portanto, quer ajuda? Queria, portanto, três opções, sim, por favor. Então, José Sócrates, Isabel Moreira ou Augusto Santos Silva? Será que podiam ser todos? Todos poderiam ter dito isto. Em simultâneo e em coro, isso duvido. Mas... portanto, deixa-me lá tentar outra vez. Eu aqui confesso, eu não ouvi a entrevista inteira do José Sócrates esta manhã, vi só as gordas nos jornais, mas vou talvez arriscar José Sócrates. Não, errado. Foi Augusto Santos Silva há uma semana, pronto. E antes do anúncio da candidatura de António José Seguro. Pronto. Pedro Delgado Alves, não é estranho que, avançando um ex-presidente, um ex-secretário-geral do PS, o partido não se consiga unir em torno dessa candidatura? O partido definiu uma metodologia para isto, ou seja, aguardar que todas as pessoas na área do PS se apresentem e depois fazer a avaliação sobre quem é que terá melhores condições de unir o Partido Socialista, de ter o melhor resultado de todos os que potencialmente se apresentarem. Para já apresentou-se o ex-secretário-geral. Mas a pergunta tem subjacente a ideia de que, bom, será que há aqui um efeito automático de o secretário-geral, ou um secretário-geral melhor dito, apresenta-se, e portanto isso é o efeito automático. Não foi essa a decisão do PS, eu acho que com justiça, enfim, uma pessoa desempenhou determinadas funções, faz-se a avaliação da forma como as desempenhou. Agora, esta avaliação é outra, não tem a ver com esse mandato ou a forma como a exerceu nessa altura, portanto é mais uma vez, neste momento histórico, para estas circunstâncias, perante os outros candidatos já conhecidos ou prováveis, que saber quem está em melhores condições e, portanto, reservam-se os órgãos do partido e eu acho que bem o direito de fazer essa avaliação mas tirar essas conclusões. Já agora pergunto-lhe se concorda com esta declaração de Augusto Santos Silva, que disse que uma candidatura de António José Seguro não cumpria os requisitos mínimos para ser apoiada pelo PS. Ora bem, acho que é uma declaração dura no sentido de muito excludente. Eu acho é que denota um problema, eventualmente, ou seja, identifica uma questão que é a razão pela qual, respondendo à pergunta anterior, não foi automática essa ideia do antigo secretário-geral, automaticamente gera uma adesão ou gera uma aceitação da candidatura, ou seja, não federa por completo todo o Partido Socialista e, portanto, haverá pessoas que têm resistências à ideia, há pessoas que preferem outra pessoa porque a entendem mais bem posicionada, portanto, é uma declaração dura, devo dizer, mas, enfim, talvez não a formulasse nesses termos, mas só denota uma questão. Há uma dificuldade do Partido Socialista nas últimas eleições presidenciais, depois de ter sido bem sucedido nas 6 primeiras, ter apoiado sempre os candidatos vencedores, nas últimas não tem sido esse o caso e, portanto, temos que nos reencontrar com um método para escolher um candidato vencedor e, portanto, eu acho que a preocupação principal é essa, seja ela expressa de forma mais ou menos intensa, digamos. Muito bem, 9 pontos. 9 pontos e vamos à última pergunta. Não é verdade? O Pedro Delgado Alves estudou na escola alemã. Seguramente saberá dizer-nos o que quer dizer a frase. Vamos lá ver. Vamos lá, calma. Ich bin ein Mussammler. Resposta A. Não diga já. Mussammler. Acho que disse bem. Não, acho eu. Não disse nada, mas pronto. Como é que a escreve? Não me leva mal. Eu percebo, eu sou. Ich bin ein... O ich de ich bin de bin. Ich bin ein, como aquela frase do Kennedy. Exato. Mussammler. Eu acho que, dando as hipóteses, eu acho que vai lá chegar. Vamos a isso. Não, mas aí passa para os 2 pontos. Não. Pois é. Então, diga lá as hipóteses, desculpe. Então vá. Sim, é mais pela minha pronúncia. A. Gosto muito de Banfield. B. Sou colecionador de moedas. Ou C. Um dia vou ser primeiro-ministro.
É o colecionador de moedas. Não estava a usar aí. Mas então como é que se diz? Temos que lhe dar os 5 pontos. Espera lá, tenho que dar a resposta. Münzenhandler no fundo, está mais... Como é que se diz para a pronúncia correta, Pedro Delgado Alves? Estava aí a puxar mais para o, como dizer, para o comerciante de moedas do que propriamente colecionador. Uma hipótese é Münzensammler, portanto é no fundo o colecionador de moedas, mas enfim, então, há várias fórmulas possíveis. Um ponto de proximidade entre Pedro Delgado Alves e o Rui Rio, que também gostava muito de vez em quando falar alemão em público. Não é? Pensava que era colecionar moedas. Eu pensava era que colecionava moedas também. Mas também. Mas não sei se terão visto então o podcast que eu fiz outro dia para o Exatamente. Da moedinha. Exatamente, sim. Já estou a ver. Por acaso não tenho sido muito pouco diligente na minha coleção de moedas. Não a tenho cultivado com a paciência que precisava. Espero que não aguarde debaixo do colchão, senão fica todo torto, não é? São moedas que ocupam mais espaço, não é? Não, atenção, isto agora tocou no coração de um colecionador de moedas. Isto tem alguma ciência na conservação. Claro. Elas são guardadinhas nos alveolares próprios, têm os dossiês organizadinhos. Mas dá para virar o colchão de verão e de inverno. Se for por aí. Bom, mas vamos a só uma pergunta muito rápida, mais séria. Na sua opinião, a Alemanha ainda manda na Europa ou está em clara decadência? Vejamos, primeiro, se calhar não aceitaria a premissa de que a Alemanha mandasse na Europa. A Alemanha tem um papel fundamental. Era um motor. Era um motor partilhado, o eixo, digamos, o motor franco-alemão tinha de facto um peso muito significativo e passou a ter uma centralidade ainda maior desde a saída do Reino Unido. Portanto, a grande parte das decisões, por ausência de um grande que se auto-exclui, acabam por recair muito mais em cima da Alemanha. A Alemanha, a dificuldade que tem neste momento, talvez sejam duas. Por um lado, no plano económico, o seu modelo de desenvolvimento foi objeto de uma disrupção muito grande, enfim, pela forma como a China ascendeu economicamente e a forma como se tornou dominante, ou pelo menos como passa a ter um impacto muito significativo em áreas em que a economia alemã tinha grandes vantagens. Portanto, há uma adaptação que tem que estar em curso, ao que se associa também, digamos, a política energética da Alemanha durante muitos anos, que a sua dependência ou a sua excessiva hiperligação com o fornecimento de energia barata da Rússia também dificulta agora a saída e o desmontar dessa opção. Portanto, por um lado, economicamente a situação está difícil e, portanto, não que isto diminua ou faça desaparecer a Alemanha enquanto player fundamental, mas diminui a sua capacidade de ter a mesma vocação liderante quando também está a resolver os seus próprios problemas da sua economia. Depois, está a atravessar também, como muitos países europeus, digamos, a sombra do crescimento da extrema-direita e que é disruptiva também do seu sistema político-partidário. E, obviamente, isso também não deixa de tornar mais difíceis os processos decisórios e de tornar tudo tem que ser avaliado à luz de uma lupa em que potencialmente possa alimentar ou não o crescimento da extrema-direita, e isso também, não gerando uma paralisia, gera dificuldades adicionais. Portanto, o momento não é fácil, mas não é particularmente só na Alemanha e não é especificamente por causas estritamente alemãs, mas evidentemente não escapa aqui na centralidade que tem que ter no projeto europeu e na capacidade de ser um agregador para, em conjunto, superarmos a fase em que estamos e a Europa encontrar o seu espaço, especialmente quando do lado do Atlântico a relação não está, para ser o mais diplomático possível, não está nos seus melhores dias. Temos de fechar, vamos ao balanço dos pontos. A Carla está 14? Aqui. 14 pontos. É isso. Não, queria que fosse tu a dizer, porque foste tu a contar, Carla. Não, foi o Paulo. Atenção, atribuímos Exato. 5 pontos a esta última questão, apesar de termos dado as alternativas, porque do nosso lado houve aqui temos que voltar às aulas. Aqui ninguém sabe alemão. Sim. Eu até fiz uma voz mais fininha, não é, para puxar. Com certeza que é assim que se aprende alemão. Pedro Delgado Alves, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado. Até à próxima.